Gerador elétrico. O que é um gerador? O gerador, ele é um dispositivo que ele transforma outras formas de energia em energia elétrica. É o caso, por exemplo, de pilhas e baterias. Pilhas e baterias são chamados de geradores químicos, já que eles transformam a energia química de dentro deles em energia elétrica. O caso, por exemplo, de um dínamo em uma hidrelétrica. Um dínamo, ele é um gerador mecânico, já que ele transforma a energia mecânica de uma queda d'água em energia elétrica. Tá certo? Então vejamos bem. Aqui nós temos uma pilha e nessa pilha está gravado 1,5 volts. O que seria esse 1,5 volts? Veja bem, se você medir a DDP nos terminais dessa pilha, quando essa pilha ela não é percorrida por uma corrente elétrica, essa DDP nos terminais de um gerador, quando ele não é percorrido por uma corrente elétrica, essa DDP ela é chamada de força eletromotriz. Então nós temos uma pilha de 1,5 volts, ela não está sendo percorrida por corrente elétrica. Se você medir essa DDP nos terminais dessa pilha, tu vais encontrar 1,5 volts, exatamente o valor que vem gravado nela. Pois bem, essa DDP nos terminais de um gerador, quando não é percorrido por uma corrente elétrica, isso é chamado força eletromotriz. Tá? Veja bem, eu vou fazer agora essa pilha trabalhar. Eu vou fazer essa pilha alimentar um circuito externo. Então veja bem, como agora você tem um circuito, então nós temos uma corrente. Você sabe que isso aqui é o polo positivo de uma pilha, isso aqui é seu polo negativo, o sentido da corrente é o sentido convencional, é aquele que fora do gerador ele vai do polo positivo em direção ao polo negativo, tá? Isso faz essa lâmpadazinha aqui, ó, se acender. Bora fazer um balanço aqui. Veja bem. Como agora essa pilha ela está alimentando um circuito externo, ela lança para esse circuito uma DDP menor que 1,5 volts. Por que menor? Porque se você pegar na pilha, essa pilha está quente. Então uma parte desses 1,5 volts ficarão perdidos dentro da pilha, porque a pilha, como qualquer outro condutor, ele possui uma resistência interna. E essa resistência interna que é responsável por dissipações por efeito Joule. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que desses 1,5 volts, vamos imaginar que 0,3 volts ficarão perdidos dentro da pilha por causa da resistência interna. Então, a pilha ela tem para dar 1,5 volts, que é a sua força eletromotriz, 0,3 volts ficaram perdidos dentro da pilha por causa da resistência interna. Então, o que essa pilha ela lança para o circuito externo vai ser exatamente o que sobra. 1,5 menos 0,3, a DDP que ela lança para acender essa lâmpadazinha é a diferença que vai dar 1,2 volts, certo? Observa, se você fizer o balanço aqui, é fácil perceber que 1,2 volts vai ser igual a 1,5 volts menos 0,3 volts. Pois bem, isso aqui é a DDP que o gerador fornece para o circuito que ela alimenta. Isso aqui, como vimos, é a força eletromotriz. E essa DDP que ficou perdido dentro da pilha, ela é uma DDP. E pela primeira lei de Ohm, se ela é uma DDP, então ela vai ser dada pelo produto I vezes R, sendo que o I é a corrente no circuito e R
é a resistência interna desse gerador. E daqui você conclui que U vai ser igual a E menos I vezes R. Essa é a equação do gerador. Nessa equação, esse U é a DDP nos terminais do gerador. Esse E é a força eletromotriz, esse I é a corrente e, logicamente, esse Rzinho representa a resistência interna do gerador. Bom, a gente representa o gerador da seguinte maneira. Isso aqui é a resistência interna do gerador. Esse traço menor é o polo negativo, esse traço maior é o polo positivo. Logicamente, isso aqui representa a força eletromotriz e esse U é a DDP nos terminais do gerador. Se você olhar para o circuito, o que é que você percebe? A corrente, claro, sempre a corrente convencional, ela fora do gerador, ela vai do polo positivo para o polo negativo. Só que para a corrente completar o circuito, ela vai ter que atravessar o gerador. E quando ela atravessa o gerador, ela vai do polo negativo para o polo positivo. Então, a corrente sempre convencional, mas a corrente fora do gerador, ela vai do polo positivo para o polo negativo, mas dentro do gerador, ela vai do negativo para o positivo. Então, veja que aqui você tem o símbolo de um gerador. Aqui você tem a representação dentro do gerador. E a gente acabou de ver que dentro do gerador, a corrente ela vai do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, essa é a representação gráfica de um gerador.